Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje de Argentina. A gente separou aqui algumas ações aqui bem interessantes, né? A gente vem batendo na tecla aí durante muito tempo sobre a Bolsa Argentina. E mesmo ela subindo muito, tá? A gente chama atenção por quão barato é as ações. A gente vai fazer um estudo, vai mostrar algumas ações para vocês que a gente acha aí interessante. Lembrando que nada, né, que a gente fala aqui deve ser considerado aí como recomendação nem de compra nem de venda, mas de fato a Argentina é um caso a se estudar e não que o Brasil não esteja muito barato, principalmente quando a gente compara, né, com nossas ações aqui, nosso ETF também listado lá nos Estados Unidos. A gente chega à conclusão que temos aqui um gap gigantesco, né, entre o nosso ETF, o EWZ, e o ARGT, que é o ETF aí de ações da Argentina. O interessante desse ETF aqui de Argentina, ele paga dividendos, tá? Ou seja, você se expõe a mais um país, né, da América do Sul recebendo dividendos. Esse dividendo ele não é ruim, é um bom provento, igual a gente vai ver aí daqui a pouco. Quando a gente olha aqui, né, para o nosso ETF, a gente vê que a gente está andando aqui de lado desde 2015, tá? Paramos praticamente com a tendência de queda e estamos aí nessa baita dessa lateralização. Isso olhando o nosso reflexo em dólar, tá? A nossa posição aqui como se ela fosse dolarizada. Ou seja, durante um bom tempo aí tem muita gente aí que não está ganhando dinheiro e está andando totalmente aí de lado com o seu capital. Quando a gente olha hoje, né, esse título, né, esse ETF da Argentina, hoje ele está subindo 11,40%. Algumas ações aí na Argentina hoje, principalmente a YPF, que foi aí uma das empresas que o atual presidente, né, o próximo presidente que assume o controle do país no dia 10 de dezembro, hoje, nesse exato momento, está subindo aí 32,99% e é uma das empresas que, segundo o novo presidente, muito provavelmente ela vai ser privatizada. Quando a gente olha aqui os números da companhia, são números muito interessantes, tá? Hoje é uma empresa que trada, né, uma relação preço-lucro abaixo de 3 vezes, tá? Ou seja, seriam necessários, com o valor atual da companhia, 2 anos e 7 meses para esse investimento se pagar. O preço sobre valor patrimonial também é outro ridículo, o desconto é gigantesco, a gente está falando aí de um desconto, né, de mais de 50% em relação ao valor intrínseco da companhia. Essa YPF é uma empresa petrolífera, e tem aí, né, grandes ativos aí de distribuição de combustível no país. Quando a gente olha o lucro por ação, hoje é de 3 dólares e 93 centavos de dólar. Quando a gente olha o gráfico aqui, a gente não pode falar que o lucro é um lucro crescente, né? É uma empresa que deu aqui um baita de um prejuízo em 2016 e de lá para cá meio que está andando também com um lucro de lado, mas mesmo assim é uma empresa aí que tem bem mais resultados positivos do que negativos, né? Em uma janela aí desde 2011, a empresa teve aí apenas 2 prejuízos, né? Um de 4 dólares e 86 centavos e o outro aí de 2 centavos de dólar em 2021. Muito provavelmente, talvez eles consigam, né, de fato, reduzir, né, a presença do Estado nessa companhia e possa ser uma empresa que ela venha, pelo menos, buscar aí o seu valor patrimonial, né, o seu valor aí, intrínseco. Quando a gente fala na relação preço-lucro, caso isso aqui comece a distribuir dividendo daqui para frente, talvez, essa empresa vai ser uma das empresas que, muito provavelmente, caso ela não for privatizada, ela vai precisar de injetar dinheiro diretamente aí no bolso do governo. Quando a gente dá uma olhada aqui no endividamento da companhia, hoje é uma empresa, né, que tem aí uma dívida bruta de 6 bilhões de dólares, quase 7 bilhões, né, 6.997, tem aí um caixa de 1 bilhão 321 milhões de reais, que nos leva a uma dívida líquida de 5 bilhões 675 milhões de reais. Quando a gente dá uma olhada no lucro que essa empresa teve aqui, é uma empresa que tem aí, né, um lucro praticamente aí anualizado em 2022 de 2 bilhões 234, que não torna a alavancagem alta, tá? A alavancagem em relação ao patrimônio hoje, né, representa aí 0,27. A dívida em relação ao EBIT, 3,90. Alavancagem pequena, é uma empresa que também ficou aí, né, num ciclo de baixa terrível. E quando a gente olha, isso aqui a gente está olhando em dólar, tá? Quando a gente olha em peso argentino, a ação subiu aí uns 1000%, pelo menos para acompanhar a inflação do país. É uma empresa que muito provavelmente possa surpreender aí muita gente. Quando a gente olha aqui, o Grupo Galícia, que inclusive, né, comprou recentemente a participação aí do Itaú na Argentina, é uma outra empresa também que chama a atenção, tá? É uma empresa que é muito barata, é uma empresa que está ligada aí diretamente aí no setor financeiro e hoje, né, paga aí um belo de um dividendo. A gente está falando de um dividendo de 7,60% aí nos 12 últimos meses, um provento aí de 1 dólar e 12 centavos. Quando a gente dá uma olhada na relação preço-lucro,
Não é, né, nenhuma YPF, mas mesmo assim é uma empresa aí muito interessante. Negocia aí com a relação preço-lucro de 8 vezes, dá um lucro por ação de $1,79, tem aí um baita desconto em relação ao valor patrimonial, que é de $23,12. E hoje, né, quem compra está comprando uma nota de 100 por 64 praticamente. É uma companhia que tem muita grana em caixa. Quando a gente olha que o lucro por ação tá a mesma coisa, né, de outros ativos aí argentinos, o lucro tem andado de lado, na verdade esse aqui tem caído um pouco, mas mesmo assim, né, é uma empresa aí que tem uma frequência longa de lucros consecutivos. Só em 2018 apresentou aí um prejuízo de 86 centavos de dólar aí por ação. Quando a gente dá uma olhada aqui em outras empresas também, a gente tem a Tel Telefonia, que já não é uma joia da coroa igual a YPF, mas é uma empresa a se analisar, né? Porque está no setor de telefonia, tem aí um bom pagamento, um bom fluxo no pagamento de proventos. Hoje é negociado a $6,54, deu aí um provento de 25 centavos aí nos 12 últimos meses. Quando a gente olha aqui os indicadores da companhia, é uma empresa que hoje tem um PL de 7,61, um valor patrimonial aí de 14,71 e um lucro por ação de 86 centavos de dólar, tá? A alavancagem em relação ao patrimônio representa aí 0,29 e é uma empresa que tem aí, né, uma frequência de pagamentos aí de provento. Todos os anos ela paga proventos aí. Quando a gente olha que o lucro que a empresa teve em 2022, é uma empresa que acabou fechando o ano no prejuízo. Quando a gente olha o trimestral dela, a gente observa, né, que é uma empresa que tem apanhado muito mesmo da política econômica que hoje o país tem enfrentado. Mas quando a gente olha uma empresa igual a Cepo, que é uma empresa de setor elétrico, né, e hoje é um papel que tem, né, um potencial gigantesco ainda pela frente, hoje subindo 19%, a Cepo é uma empresa aí do setor elétrico, é uma empresa que paga, né, um provento médio, aí, um dividend yield de 2,32 centavos, que dá aí um dividend yield de 16 centavos de dólar. O preço sobre valor patrimonial dela é de $10,19. O lucro por ação é de 64 centavos. É uma outra empresa que, mesmo com toda a atividade econômica ruim, vem se superar e consegue, né, crescer o lucro, mesmo com toda a dificuldade que o país vem enfrentando. Quando a gente dá uma olhada aqui em outros papéis, temos a TGS. O que faz a TGS? A TGS é a transportadora de gás do país, né? Uma das principais transportadoras de gás, distribuidoras de gás. Ela tem, né, ações listadas também nos Estados Unidos. É uma empresa que não paga, tá, proventos aí. Por quê? É uma empresa que hoje é uma empresa estatal. Ela tem aí um valor patrimonial de $10 e o preço sobre o valor patrimonial dela hoje é um pouquinho alto, tá? A gente está pagando aí mais de uma vez aí em relação ao valor intrínseco. Hoje tem um PL aí de 7,35, um lucro por ação de 1,74 centavos de dólar. E quando a gente olha o lucro por ação, a gente vê, né, que é uma empresa que, com todas as dificuldades, com todos os problemas que o país vem enfrentando, segue aí dando lucros positivos, tá? É uma empresa que se reestruturou em 2016. Hoje ela tem aí uma participação do governo, o governo não é majoritário nela, mas mesmo assim, né, uma margem bruta de 42%, margem líquida de 24%, um ROI, né, de 17,18%. Por que a receita não cresce? Porque a receita não consegue acompanhar a inflação do país. Então, por isso que a gente teve uma queda aí na receita da companhia nos últimos 5 anos, o lucro caiu também 35% aí nos últimos 5 anos, e mesmo assim, né, segue sendo uma empresa aí super lucrativa. Em 2022, a empresa segue aí com um resultado, um lucro líquido aí de 182 milhões de reais. É uma empresa que hoje tem aí uma dívida líquida de 331 milhões de reais, só que a dívida hoje da companhia, essa dívida líquida, ela se pagaria com o lucro da empresa em apenas 1 ano e meio, tá? Que torna um investimento muito saudável e muito tranquilo para ser feito. Outras empresas aqui que são destaque, né, são, por exemplo, o BMA, é o Banco Macro aí da Argentina, que faz aí, né, operações financeiras. É como se fosse o nosso Itaú e Bradesco aqui no Brasil. O Banco Macro, BMA, é outro papel que é muito interessante, paga aí um dos melhores proventos desses outros papéis que a gente já falou, né? E hoje é um papel que paga aí um baita de um provento em dólar. A gente está falando de uma ação que paga $2,38 aí nos 12 últimos meses. Quando a gente olha aqui o lucro por ação, hoje o banco está dando um lucro por ação de $4,04. E o que a gente observa em relação a esse banco, né? Que mesmo com todos esses problemas, o banco, né, ele tem aí crescido o lucro. Só em 2018, que foi uma das piores crises que o país passou, que a maioria dos bancos, né, acabaram reportando aí prejuízos aí nas suas operações. Mas o prejuízo do banco foi bem pequeno, a gente está falando de 4 centavos em dólar. Tirando esse fato isolado,
o banco segue em lucro, né? Praticamente um baita de um lucro, crescendo o lucro aí nos últimos anos. Quando a gente olha a margem líquida do banco hoje é de 7,4, o ROI dele é algo muito próximo, muito parecido com o de Bradesco aqui no Brasil hoje, que praticamente surfa em um país sem inflação. E mesmo assim, né, consegue entregar resultados positivos. E o banco tem aí uma boa frequência aí no pagamento de proventos, esse gráfico aqui ilustra bem pra gente. Em 2020 e 2021 deixou, né, de pagar proventos para reter grande parte aí do lucro devido à crise sanitária. Mas sim, é um papel aí que tem um fluxo bom no pagamento aí de proventos. Quando a gente olha aqui, é um papel que hoje tem uma disponibilidade de 1.752 bilhões de reais em caixa, tá? Já em 2022, o lucro do banco, né, totalizou aí 230 milhões de dólares, tá? Quando a gente olha outros ativos bem interessantes, a gente tem essa empresa aqui do setor de energia elétrica, tá? Que é a maior empresa do setor da Argentina. É uma empresa que fez seu topo histórico lá em 2018, 2019 e de lá para cá, né, caiu muito, engatou uma forte tendência de queda, fez o seu fundo aí em 2020 e agora tenta, né, retomar a pares de preço no passado. Hoje o papel subindo aí 18,32% e quando a gente olha Pampa Energia, é uma empresa que não paga proventos, tá? A gente já estudou esse papel, mas é uma empresa, né, que cresce muito, entrega bons resultados. Hoje o lucro por ação é de 6 dólares e 12 centavos por ação. E esse gráfico aqui ilustra muito bem o que a empresa tem passado aí nos últimos anos, desde aí de 2020, né? Saiu aqui de um lucro de 32 centavos de dólar negativo, 4 dólares e 30, 8 dólares e 28 e hoje no atual dando um lucro por ação de 6 dólares. Quando a gente olha a relação preço-lucro hoje da companhia, é uma empresa que tem aí um preço-lucro de 7 vezes, tá? O que torna assim, um investimento viável. Hoje negocia levemente acima aí do seu valor patrimonial, né? Que é de 39 dólares e 26 centavos. Quando a gente dá uma olhada hoje, é um papel que tem aí um ROI de 15,58%, uma baita de uma margem líquida, e teve crescimento no lucro, por incrível que pareça. A empresa cresceu o lucro nos últimos 5 anos, 3,87%. Um outro destaque, né, que a gente sempre gosta, né, é esse papel aqui. Muita gente não conhece a Cresud, tá? Mas a Cresud é dona da Brasil Agro, que é uma empresa aqui do Brasil. Ela é a principal controladora da companhia. A Cresud hoje está subindo aí incríveis 19,98%. E quando a gente olha aqui para olhar os papéis, né, de Cresud, chama muito a atenção, tá? Para quão barato é essa companhia. É uma empresa que tem aí um longo histórico aí no pagamento de proventos. Hoje negocia 9 dólares e 23 centavos, teve uma alta aí de 86% aí nos 12 últimos meses. E hoje negocia com um desconto ridículo em relação ao seu valor patrimonial, tá? Dessas que a gente falou, né, o maior desconto que vem para o Cresud, que quem está comprando hoje está pagando aí praticamente 36 dólares numa nota de 100. O valor patrimonial dela é uma empresa que trabalha com terras. Ela hoje, né, todas as propriedades, todos os ativos da companhia valem 25 dólares e 80 por ação. E hoje é uma empresa que é negociada aí bem abaixo disso, né? Um desconto aí de 0,36 em relação ao valor intrínseco. O lucro por ação hoje é de 1 dólar e 69 centavos. É uma empresa que trabalha aí, né, com a relação preço-lucro de 5,46. Hoje, se eu fosse investir no agronegócio, muito provavelmente eu investiria em Cresce, tá? Que é a Cresud, é uma empresa aí que vem crescendo lucro também, mesmo com todas as dificuldades que o país vem enfrentando, mas não é uma empresa que tem operações só aqui no Brasil, ela também tem operações na Argentina, no Paraguai e outros países aí da América do Sul, tá? A empresa hoje tem uma margem líquida aí de 16,48%, que é muito bom. O ROI não é tão atraente assim, mas é o tipo de empresa que quando ela vende alguma propriedade, aquilo ali dá muito lucro, tá? Ela coloca muita grana no bolso e muitas das vezes essa grana, se não tiver um novo investimento a ser feito, ela vai ser distribuída aí através de dividendos aí para os seus acionistas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu acho que compensa sim a gente estudar o mercado argentino. Lembrando que o nosso mercado também está de graça praticamente quando a gente olha, né, esse gráfico aqui, isso é ridículo de barato, com todos os problemas que o país vizinho que tem enfrentado, a Argentina, né, subindo aí 20 vezes praticamente a mais em dólar, tá? Para a gente igualar hoje com a Argentina, as nossas ações, tá? O nosso ETF aqui brasileiro, ele deveria subir 238% aí, tá? Ou seja, a gente está falando de uma rentabilidade que pode muito facilmente multiplicar o capital do investidor aí em mais de 2 vezes, tá? E, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, né? Quando a gente olha outras bolsas no mundo, a gente vê que em alguns países, algumas bolsas ficam andando de lado aí durante vários e vários anos. Esse foi o caso, né? Inclusive, da bolsa do Japão, que
teve, né, andou praticamente aí de lado durante 34 anos, hoje que voltou ao seu topo histórico lá de 34 anos atrás. Então, é muita paciência, muita resiliência, porque é uma situação aí complicadíssima, né, a gente ter todas essas dificuldades, né, de ser acionista de um papel que não anda, a economia não anda, não sai do lugar. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter resiliência, que uma hora ou outra vai acontecer o que aconteceu aqui com a Argentina, né? Essa mola vai explodir uma hora, ela vai ter que subir e muito possivelmente quem tiver posicionado vai aí colocar muita grana no bolso. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.